Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme, muito prazer, você está no meu canal. Eu sou estudante de jornalismo, estou no meu terceiro semestre e eu tenho um sonho de ser jornalista esportivo e trabalhar com o que eu mais gosto, né, que é com futebol. E, pô, por que não começar já né, com um canal no YouTube falando sobre vários assuntos sobre futebol, falar sobre partidas, pós-jogo, falar sobre contratações ou polêmicas que estão acontecendo no mundo futebolístico, né? E começando já com o primeiro vídeo, por que não falar sobre, né, já que eu sou corintiano, dá pra ver aqui, sou corintiano, e por que não falar sobre o Jesse Lingard, né, que tá chegando no Corinthians, no dia de hoje que eu tô nessa gravação, que é dia 28 de fevereiro, o Corinthians está praticamente acertado já com o jogador inglês de 33 anos, e o jogador falta só assinar o contrato, só falta assinar o mais importante, né, só falta o mais importante, que é assinar o contrato. Ele vai receber, ele tá vindo de graça, né, a custo zero. Vai custar exatamente, acho que o salário dele vai ser de 600 mil por aí, que eu vi por notícias. E é o salário que o Corinthians pode pagar, ainda mais por jogadores que tem no elenco né, que não são tão bons assim, né, que recebem um pouquinho mais, como por exemplo o Pedro Raul, que foi um pouquinho mais caro, mas a gente já chega aí. Bem, porque a gente já não vamos contar um pouquinho sobre o Jesse Lingard, e eu vou falar também sobre o meu ponto de vista, né? Para que é o meu canal, então eu vou falar o que eu acho, o que também eu vi bastante, né? O que apareceu para mim na internet, sobre torcedores do corintianos. Eu vi muito torcedor corintiano com muito pé atrás. Eu vi também muito corintiano achando que ele vai vir, que é o Lingard de 2018, que é o Lingard do Manchester United. Não vai ser esse cara. Vai ser o cara do FC Seul, vai ser o cara do futebol sul-coreano, que tem 67 jogos, 19 gols e 10 assistências, se eu não me engano, por aí. Então, mais ou menos para falar aqui, eu acho que é uma contratação ok. Não acho que é uma puta contratação, o Lingard. Não acho que vai ser essa contratação muito caralho. Pô, vai chegar no Brasil e vai voar, mano. Tá ligado? Não vai ser assim. Eu não acho que vai ser assim, tá muito longe. Porque ele é aquele atleta de 33 anos que joga no futebol sul-coreano. Eu acho que a maioria das pessoas, acho que você que tá assistindo o vídeo, eu que tô gravando aqui, nunca assistimos o futebol sul-coreano. Então, não sei exatamente o que comentar sobre ele atualmente. Mas em questão dos números que eu vi, eu acho números ok e muito bons, pra falar a verdade. Pra um atleta que tem 33 anos e é meia, eu acho que é uns números muito bons. Mas é aquilo, é futebol sul-coreano, então não dá pra levar muito pô, caraca, mano, que números esplêndidos, tá ligado? Porque não é o futebol que a gente assiste e pelo que a gente sabe mais ou menos, não é o futebol que a gente enche os olhos. Então é um número bom para um futebol que acho que já é muito mais abaixo da média. Então acho que só chegando aqui no Brasil mesmo pra gente saber mais ou menos como ele tá. Bem, eu acho que esse cara, se ele tiver 100% é muito, né? Se ele tiver um cara saudável, se ele tiver até que bem fisicamente e saber muito bem também lidar com algumas críticas que ele vai receber porque ele vai jogar num time que é muito grande, então qualquer jogador que chegar no Brasil e pô, tem fama internacional, se ele chegar aqui no Brasil e não desempenhar, vai escutar. Mas só você ver exemplo do Paquetá, por exemplo. Paquetá no Flamengo, sei lá, velho. Teve vice contra o Corinthians agora. Teve o vice atualmente também com do Lanús lá. E ele não tá jogando nada. Ele não vem apresentando nada. Custou uma nota absurda do Flamengo. E não tá e, tipo assim, não tá apresentando um futebol que era esperado dele. Mesma coisa com o Lino, Samuel Lino, também, que foi uma contratação muito cara. E não também desempenha quase nada. Então é aquilo. Se você tem fama internacional assim e chegar num time grande, mano, você vai disputar bastante você não desempenhar. Mesma coisa que aconteceu com o Memphis Depay. Quando o Memphis Depay chegou no Corinthians, mesmo não estando muito bem fisicamente, disputou pra caramba da mídia, a mídia falando bastante também. Depois ele começou a se pagar, ganhou títulos e hoje se pagou bastante, eu acho, no meu ponto de vista. Hoje o Memphis Depay se pagou o que era se esperado dele. Quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians estava brigando para não cair. Ele chegou com o Corinthians que estava tipo um 17º no Campeonato Brasileiro, com chances mínimas, quase nulas,
para ir na Copa do Brasil em 2025. E chegou na Copa do Brasil em 2025 e ainda foi campeão e fez gol na final, entendeu? Então, tem isso. Se esse cara tiver se tiver não apresentando muito e se conseguir trabalhar quieto e desempenhar e saber escutar críticas, mano, eu acho que tá ok, beleza. E ele também tem que estar 100%, tem que estar bem, fisicamente, pelo menos. Fisicamente, se ele estiver bem, vai sair de um futebol que eu acho que deve ser uma mamata para um futebol que é mais pegado, que é o futebol brasileiro, que, pô, que é jogo quase todo dia. Então, o calendário vai pegar muito ele, eu acho. Então, muita chance de sair muito lesionado. Mas eu acho que é uma contratação ok, porque o Corinthians vem de uma saída que é do Romero, que foi pro Boca, e é um jogador que recebia 800 mil. E o cara que vai vir a custo zero vai receber 600 mil. Se, tipo assim, a mídia pode achar, mas o Corinthians não tem esse dinheiro todo. Mas o Corinthians não sei o que. Não, mas eu acho que é uma boa contratação, porque, pô, custo zero para um jogador que tem muita mídia. Então, ele vai, em algum momento ele vai se pagar. Se o Corinthians saber trabalhar a imagem desse cara, igual trabalha com o Memphis Depay, ele vai se pagar mediaticamente falando, velho. Sabe? Ele é um cara que é conhecido internacionalmente, mano. Na Europa ele é conhecido. Então, pô, esse cara vai ver, o cara tá jogando no Corinthians, que futebol sul-americano. Pô, mas o futebol sul-americano tem o Memphis Depay também. Então, esse é o time do Memphis Depay. Então, pô, os caras vão querer saber como tá o Lingard. Vai ter cara que vai querer ver como que tá o Memphis Depay jogando com o Lingard. Vai querer ver como eles estão jogando atualmente. Sabe? Tem gente que quer ver como que tá o Lingard, se tá bem ou não. Então, e também eu acho que o Lingard, se ele vai ter disposição para jogar no Corinthians, se ele vai curtir da cultura sul-americana, que ele vai sair, mano, vai sair de uma cultura totalmente diferente. De uma cultura coreana para uma cultura do Brasil que é mais, tá ligado? Mais festa, tá ligado? Então vamos ver como ele vai ficar. Se ele for que nem o Memphis Depay, então eu acho que ele vai curtir bastante, tá ligado? Mas é isso aí. Ele pode ser muito bem importante pro elenco. Ele não vai ser um jogador. Ele é um jogador que é muito. Que joga muito, em muitas posições. Tipo, ele joga de meio ofensivo. Ele pode jogar de ponta esquerda. Ele pode jogar de ponta direita e de segundo atacante. Então, eu acho que, tipo, se o Yuri Alberto tá machucado. Ou então, se o Memphis Depay tá machucado. Aí precisa de um segundo atacante ali. Pega o Lingard. O Lingard pode atuar como segundo atacante. A gente precisa de um jogo que a gente precisa jogar de ponta esquerda. Bota o Lingard. O Lingard pode fazer essa peça, tá ligado? Mesmo, acho que não vai fazer um jogo tão bom como o ponto esquerda, porque ele já é um cara que não tem, já tem uma idade avançada. Ele tem 33 anos de idade. Então ele vai ter uma disposição de um atleta, tipo, muito novo, tipo o Dieguinho ou o Kaique, por exemplo. Não vai ter uma energia que nem esses moleques, que vai subir, tá ligado? Subir, descer toda hora. Então, mano, não vai ser essa mesma disposição, mas ainda assim é um cara muito experiente. E eu acho que ele pode muito bem atuar nessa posição, e até que muito bem. Eu acho que ele pode dar um gás nessa posição e pode ajudar bastante se o Corinthians precisar realmente. Mas eu acho que ele provavelmente vai fazer uma duplinha ali com o Garro, ou não também. Depende muito do Dorival. E falando do Dorival, eu acho que essa contratação também não veio muito do Dorival, por exemplo. Que nem o Marroquino, eu acho que essa contratação veio mais do Memphis Depay. Porque se for só pro Memphis Depay continuar no Corinthians no meio do ano, é meu fogo, né? Porque, pô, o Corinthians tá deixando de pegar peças que são realmente estão necessitando, tipo um ponto, tipo um lateral esquerdo, por exemplo. A gente não tem um lateral esquerdo, tipo, pô, ou é o Matheus Bidu, ou é o Hugo, tá ligado? Não tem um cara que pode ser um reserva bom, o Bidu. A gente não tem um volante, tá ligado? A gente não tem centroavante reserva. Ou é o Yuri Alberto ou é o Pedro Raul. Ou então tem o Guinegão. O Guinegão. Mas o Guinegão é aquilo, né? É um moleque, então ele vai dar muito, vai oscilar bastante. Então o torcedor tem que ter aquela calma com ele. O torcedor não pode ser muito imediato com o moleque, pra não queimar também com ele, que ele tem uma carreira muito. Ele tem uma carreira muito longa a distante, tá? Então o torcedor tem que ter uma calma pra gente ver como que exatamente vai ser. E bem, falando sobre Pedro Raul também, e comparando com o Lingard, eu acho que vai ser uma contratação boa,
Porque, pô, o Corinthians pagou 28 milhões no Pedro Raul do Toluca do México. O Corinthians tirou o cara do Toluca. O cara tinha números piores do que o Volpe. E o cara é atacante. O cara tinha números piores que o Volpe. E o cara veio por 28 milhões e recebe 700 mil por aí de salário. Pô, é inacreditável isso, velho. E tipo assim, o Pedro Raul, ele não se paga. O Pedro Raul não se paga. Ele não é um jogador que não, como posso falar, não ajuda o elenco. Ele não agrega no elenco. Ele é um jogador muito abaixo, sabe? Ele é muito abaixo. Ele recebe um salário muito alto e apresenta muito pouco. Então, eu acho que o Corinthians errou bastante, né? Na gestão passada, erraram bastante na contratação do Pedro Raul, que saiu muito caro e, pô, sem necessidade nenhuma de contratar esse cara, e ainda por um salário tão absurdo tipo, assim, um salário que não é pra ele, tá ligado? Um salário que não diz o que ele fez na temporada do México, por exemplo, pô. Ele tinha números horríveis e os caras conseguiram gastar 5 milhões de dólares e ainda estão pagando 700k pro cara. Então, tipo, não faz sentido nenhum pra mim, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Mas é isso, né, velho? O Corinthians também, no dia de hoje, vai jogar mais tarde, né, contra o Novo Horizontino, que foi o líder do Campeonato Paulista. E pra mim, o time favorito no confronto de hoje. Então, é. O Corinthians hoje não é favorito contra o Novo Horizontino, por incrível que pareça. Mesmo tendo nomes. Tipo assim, favorito. Favorito. Favorito do Corinthians, ao meu ver, ele não chega a ser favoritaço. Porque o Corinthians não tá apresentando um futebol bom. Pelo que jogou contra o, o Cruzeiro, contra jogou com a Portuguesa, que é de time de Série D. Então, mano, eu não acho que o Corinthians vai, pô, pegar o Novo Horizontino e vai amassar, vai amassar. Se o Corinthians for fazer um jogo bom, vai ser aquele 1-0, sabe? Aquele protocolar, tá ligado? 1-0 de braço do braço, tá ligado? Regra de baixo do braço. Então, mano, vai ser aquele 1-0, mas o Corinthians não é favorito. Ao meu ver, o Novo Horizontino é o favorito, é o grande favorito, porque é o time que tem a melhor campanha, e o Corinthians não vem com uma campanha muito boa, mesmo não jogando 100% com os titulares, né? Com essa mesclagem de Paulista e Supercopa, Brasileiro, então, junto com toda essa mesclagem tudo. Mesmo assim, eu acho que o Corinthians foi uma campanha meio que abaixo, sabe? O Corinthians foi uma campanha de jogos que podia muito bem ganhar, por exemplo, contra o Santos, jogou muito bem e não ganhou. Contra o São Paulo, por exemplo, também, que jogou muito bem e não ganhou, empatou, né? Ainda com gol no final do tempo, do final do jogo, gol do Bidon. Teve jogo contra a Portuguesa, o Corinthians jogou muito mal, empatou no último minuto e passou nos pênaltis pela atuação absurda do Hugo, pô. O Hugo catando 3 pênaltis no jogo, pô. Acho que tipo, absurdo, tá ligado? Tipo, estamos normalizando um cara pegar 3 pênaltis no jogo, pô. Eu acho que, tipo, o negócio os 3 pênaltis que o Hugo tá pegando por jogo é em questão de ser abaixo já. O Hugo tá sendo um catador de pênalti absurdo, mas não estamos aqui para falar sobre isso também. Estamos falando aqui sobre esse confronto aqui que vai ser Novo Horizontino e Corinthians, que, ao meu ver, também não vai ser um jogo difícil. Torcer, né, pro Corinthians ganhar. Vai ser um jogo difícil, torcer pro Corinthians ganhar. E também, se passar pra final, vai pegar pedrada, né? Ou é Palmeiras ou é São Paulo. Ah, mas o São Paulo não tá em um bom momento. Ah, mas o São Paulo é clássico, tá ligado? Ah, mas o Palmeiras não tá em um bom momento. Ah, mas é clássico, tá ligado? Clássico não. Clássico é clássico, mano. Clássico é clássico. É só ver contra o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians jogou muito melhor que o Palmeiras o jogo inteiro e perdeu pro Palmeiras em questão de 2 lances. O Corinthians vacilou em 2 lances. Um quase foi gol, que o Luigi simplesmente retardou a finalização.
E também o vacilo do Garro que perdeu no corpo e o do Flaco. Então, pô, eu acho que se o Corinthians passar no Horizontino, ele pode muito bem bater campeão. Mas vai ser aquele famoso jogo de nervoso. E é isso, rapaziada. Esse foi o primeiro vídeo. Meio que, não muito nervoso, né? Mas aquele primeiro vídeo tão muito mais acanhado. Mais acanhadinho, então tentando aprender um pouco mais também. Eu, como eu falei também, sou estudante de jornalismo, estou no terceiro semestre. E estou usando isso aqui com mais aprendizado, também como um passatempo para comentar sobre coisas que eu gosto, que é o futebol. E eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre contratações que são mais, tá ligado? Esperar falar sobre jogadores que eu esperava bastante. Tentar trazer alguns conteúdos um pouquinho diferentes de que só comentando, tá ligado? Tô pensando em trazer. Vou trazer também pós-jogos de, sei lá, Champions League. Não só do Corinthians também, que eu não pretendo falar só sobre o meu time. Pretendo falar sobre muito mais do que isso. Falar sobre assuntos polêmicos também. Então vamos ver, né? Como vai ser. É isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Deixe no comentário também, rapaziada, o que vocês acham sobre a contratação do Lingard. Se vocês esperam que ele seja uma contratação muito boa, ou se é aquela contratação, pô, mais uma, tá ligado? Que não vai, ou não vai agregar, vai agregar bastante, ou vai ser só pra deixar o Memphis Depay realmente no elenco depois da Copa, sabe? Então deixa no comentário aí o que vocês acham. Deixa o like também, rapaziada. Dá uma força aqui pra nós. Se inscreve no canal. E bora bater também os 100 inscritos aí. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Falou.